Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Hoje o Prevcast é aqui na R Dalmolin pra gente contar, pra eu contar e explicar o que é a PrevTrip, como foi a PrevTrip, por que aconteceu a PrevTrip. Escolhi gravar sobre esse tema aqui dentro da R Dalmolin, porque é o lugar que eu me sinto acolhida, com o pessoal da Bold, porque eles vão poder editar bastante, vão conseguir rir, descontrair comigo. E eu pedi para eles separarem 5 perguntas sobre a viagem também, para a gente entender mais como que foi essa viagem. Para contextualizar para vocês, o que foi a PrevTrip? A PrevTrip foi uma viagem para a Europa para conhecer as fábricas de prevenção contra incêndio que tem lá. Então, eu nomeei como intercâmbio profissional. Foram aproximadamente 26, 27 dias e eu passei por 5 fábricas, 5 indústrias da área de incêndio, onde eu fui entender um pouco mais o que eles fazem, qual é o processo construtivo, como é a questão de cultura, o que a gente consegue trazer para o Brasil, o que faz sentido aqui no Brasil, o que não faz. Para vocês entenderem um contexto geral, essa viagem é uma viagem que eu gostaria de fazer desde quando eu comecei a trabalhar com prevenção contra incêndio. Então, quando eu iniciei a R Dalmolin, eu já tinha vontade de ir fazer uma viagem para a Europa para conhecer a cultura. No entanto, era uma coisa muito distante, não acreditei que poderia acontecer tão rápido. Ano passado, em uma conversa com o Rogério Lin, comentei sobre esse sonho, sobre essa vontade, e como a CKC é uma das empresas que representa, distribui várias marcas da Europa no Brasil, ele falou, posso te conectar com essas empresas de proteção passiva. E aí, com isso, a gente foi conversando com outras empresas e elas foram abrindo as portas para a visita. Para vocês entenderem, a visita ela aconteceu um tanto de proteção passiva e também um pouco de proteção ativa. Foi uma mesclagem, uma junção dos dois. As maiores visitas, o maior número de visitas foi em empresas de proteção passiva. Então, empresas que fazem a questão dos colares intumescentes, empresas que fazem vidros resistentes ao fogo, esquadria resistente ao fogo, parte de caixilhos e etc. Mas a viagem começou em Portugal. E em Portugal eu fui visitar a fábrica da Everlux e da Bosch. Para quem não conhece, Everlux é especializada em sinalização de emergência. A fábrica principal é lá em Portugal, é em Figueira da Foz, em Portugal, e lá eles são conhecidos como Sinalux. Então, é Everlux e Sinalux, uma questão de mercado que o nome foi mudado. Aqui no Brasil, em São Paulo, também temos a indústria da Everlux e eles são especializados na parte de sinalização de emergência. Então, a Everlux, ela é especializada na área de sinalização de emergência. E eu acompanhei lá junto com eles, todo o processo de como é feito a parte de industrialização, como que eles produzem a sinalização de emergência. Como que faz para ela ter fotoluminescência? Como que faz para ela não alastrar chamas? O que é importante eu cuidar? Quais são os tamanhos que a gente pode trazer para o projeto? Quais informações eu posso pôr no meu projeto? E lá na Everlux, uma coisa muito legal é que vocês já devem ter visto, a gente já falou por aqui, pessoal que vai na Preview Weekend já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre a Everlux. Eles têm aquelas sinalizações da linha Excellence, que são sinalizações de emergências que são mais sofisticadas, para ambientes mais sofisticados. Então, em vez de eu ter só aquele PVC verde, por exemplo, eles trazem em outros tipos de pigmentações, em outros tipos de materiais, para que eu consiga realmente compor a arquitetura do meu ambiente. Todos os produtos são normatizados, todos os produtos são certificados e, para a galera aqui do Brasil, a Everlux está em São Paulo e distribui aí para o Brasil inteiro. A segunda visita foi a visita na Bosch. A Bosch, como vocês também conhecem, é uma empresa gigante, uma multinacional que faz várias coisas, são líder de mercado em vários segmentos, porém, eles também atuam na área de detecção de incêndio. Um ponto muito importante é que a Bosch ela não combate incêndio, ela detecta incêndio. Renata, como assim? A Bosch ela é líder, ela tem uma modelagem, inovações absurdas dentro da área de detecção de incêndio. Então, a câmera que detecta incêndio, os detectores de incêndio pontuais, lineares e etc. Uma inovação incrível que nós adoramos acompanhar, a gente até mostrou também na Bosch aqui do Brasil, é os detectores que eles construíram, Eles fizeram, produziram um detector que ele é mais fininho, então ele não fica sobreposto, ele fica quase que embutido no meu teto e eu consigo pôr da cor que eu quiser.
Então, por exemplo, a RDAO a gente tem traço de laranjado. Se a gente quiser um detector laranjado, a gente consegue ir colocando no nosso teto, né, na nossa edificação, para conseguir fazer essa detecção de incêndio. Outra inovação incrível são as câmeras que se detectam incêndio. Então, são câmeras que, de acordo com a temperatura, elas vão ter sensores de calor, sensores de ondas para detectar um incêndio. Extremamente importante, porque muitas vezes o meu detector ele está numa altura um tanto quanto elevada. Então, talvez até a fumaça, o fogo chegar lá, nós acabamos tendo uma divergência de tempo, um tempo muito longo, um tempo muito estendido. Isso pode ter um impacto negativo para a minha edificação. Então, com a câmera, né, com essa nova tecnologia deles, a gente consegue detectar o incêndio antes. Logicamente, né, é um produto que vai ser utilizado em grandes edificações, é um produto que precisa de alguns cuidados diferentes, é um produto que não é, temos no escritório, vamos colocar. Não funciona exatamente assim. E aí, lá na Bosch, nós acompanhamos, né, eu pude acompanhar também, passei um dia lá junto com eles na indústria, para acompanhar como que é feito o processo de fabricação, da detecção, da câmera, o que eles cuidam, quais são os testes que eles fazem. E algo muito legal é que a maioria das empresas lá fora, eles possuem os seus próprios laboratórios internos para fazer testes. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 3 laboratórios que fazem testes, né? O IPT, o IT e tem mais algum lá no Rio Grande do Sul. São os laboratórios que fazem os testes de resistência ao fogo. Lá fora, a maioria das empresas tem laboratórios dentro da sua própria edificação, né? Então, tem uma indústria X. A indústria X tem um laboratório de incêndio lá dentro e ela faz todos os testes lá dentro também. Logicamente, né? Esses testes, eles não saem nenhum tipo de certificação. É só para a empresa garantir que ela está tendo um produto de excelente qualidade, ela está se mantendo dentro do que a norma pede, e aí, quando ela tem essa certeza, ela manda de fato para fazer a certificação em um laboratório que realmente seja, né, autorizado a dar esse tipo de certificação. Essas visitas aconteceram em Portugal, que foi a primeira parada da Previtrip. Então, foi a Bosch Everlux, que a gente está falando de proteção ativa. Logo depois, a gente foi para proteção passiva. E a terceira parada foi na Alemanha, em Aachen, para fazer a visita da Vetrotec. A Vetrotec, para quem não sabe, é uma empresa do Grupo Saint-Gobain. O Grupo Saint-Gobain é um grupo que está há muito tempo já no mercado, um grupo que atende em várias áreas diferentes. E aí, dentro desse grupo, a gente tem também a Vetrotec, que é especializada na parte de vidros resistente ao fogo. Então, lá na Vetrotec também, eu pude acompanhar como que é o processo para um vidro comum se transformar em um vidro resistente ao fogo. Em qual momento que eles colocam aquele gel que entumece dentro do vidro. Como que funciona essa instalação, quais são os cuidados, quais são os tamanhos que a gente tem. São detalhes, galera, que quando a gente fala dos vidros, por exemplo, a gente é acostumado com vidro temperado ou vidro laminado. Aí quando a gente fala, vidro resistente ao fogo, fala, mas vidro resistente ao fogo, qual é a diferença? A própria norma aqui no Paraná, por exemplo, ela traz que nós precisamos utilizar vidros de proteção ao fogo. Mas o que é um vidro de proteção ao fogo? Porque como vocês já viram em outros podcasts que a gente gravou aqui com o Luiz Fernando, por exemplo, todo vidro ele resiste ao fogo e todo vidro, de uma certa forma, ele protege ao fogo. Mas se eu precisar de 60, 120 minutos, será que todo vidro consegue? Então, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essa questão dos vidros, né, da proteção passiva, foi quando eu pedi para ir conhecer essas fábricas e conhecer como isso funcionava. E aí, lá na Vetrotec, então, eu tive a oportunidade de entender como que é o processo do vidro, como que é a construção, acompanhar um teste de resistência ao fogo de um vidro. A gente fez um teste lá que toda a estrutura resistiu mais de 60 minutos. Então, pude estar dentro do laboratório deles para conhecer, para entender exatamente o que eles fazem, como eles fazem e conhecer as empresas sérias do mercado para que a gente possa trazer para o Brasil, né, levar para uma Prev Weekend, trazer aqui no Prevcast empresas que realmente estão fazendo o que é certo e estão dentro das normas. Junto com o time da Vetrotec, eu fui conhecer a Schuco. Tem aqui no Brasil também a Schuco do Brasil. Aqui em São Paulo não, né? Lá em São Paulo tem uma filial deles. Eles também são uma empresa alemã. E eles são, galera, uma empresa especializada em coisas diferentes de arquitetura. Vamos pensar assim. Então, por exemplo, vou fazer uma edificação
toda em vidro, toda diferente, ela tem que resistir a tempestade, ela tem que resistir a fogo, ela tem que resistir a neve, a vento, a tudo. Eles são uma empresa que desenvolve soluções para isso. Então, eles criam toda a arquitetura, a questão dessa estrutura, quais os produtos que você vai utilizar, quais marcas você vai colocar, eles fazem testes lá dentro para saber, putz, vai resistir a tanto de fogo, vai resistir a tanto de vento, como que vai resistir. Uma coisa que eu encontrei lá e que eu achei incrível, isso, né, numa dessas visitas, é que nós temos as portas corta-fogo, que são portas que precisam fechar automaticamente. A norma fala, né, qual é a pressão que ela tem que fechar e a cada quanto tempo ela tem que ter manutenção. E aí também tem um item que fala de quantas vezes essa porta tem que abrir e fechar sozinho. Em uma dessas empresas, eles tinham um maquinário que ele ficava testando isso sozinho. Então, era como se fosse um robô, e ele abria a porta e soltava, abria a porta e soltava, abria a porta e soltava. Ficava dias e dias fazendo, para eles conseguirem ir entendendo, putz, ó, depois de 2.500 aberturas, começou a perder tantos por cento da pressão. Depois de tantas aberturas, começou a perder tanto. Para conseguir entender, peraí, quando que nós vamos começar a solicitar manutenção para o nosso produto, né? Independente do que a norma está falando. Então, algo muito, assim, acho que uma das coisas principais que eu trouxe da viagem foi essa questão cultural, de como as empresas, o público, a cultura deles, eles se importam muito com o que eles estão fazendo. Eles se importam muito, não só, a norma fala que é a cada X meses que tem que fazer a manutenção. Tá, mas peraí, será que meu produto tá pronto para aguentar X meses? Vamos fazer o teste? Vamos verificar se isso realmente funciona ou não? Depois de conhecer a Vetrotec, eu fui conhecer a Janssen. A Janssen, assim como a Vetrotec, também é proteção passiva, e a Janssen faz toda a parte de caixilhos. Então, como se fosse a esquadria de aço em volta de onde eu vou pôr o vidro, por exemplo. Então, eles têm diversas soluções. E uma das coisas que eles fazem é sempre em conjunto com a Vetrotec. Então, a Vetrotec faz os vidros resistentes ao fogo. E em algumas edificações, a Janssen entra com a questão dos caixilhos, né? Com a questão da esquadria em volta. Também uma esquadria de aço, resistente ao fogo, 60, 120. As resistências são absurdas, eu fiquei impressionada com isso. O processo, ele é todo por maquinário, porém você vê que toda a sua esquadria, você não vai encontrar cortes, porque ela vai se moldando de forma que você não encontre cortes e de forma que você consiga garantir essa resistência ao fogo. Logicamente, lá fora é muito comum eles criarem, né, soluções que vão resistir ao fogo, mas que também vão resistir à tempestade, à neve, temperaturas negativas, a furtos, né, vidros mesmo de proteção, esquadria de proteção a roubos, explosões, coisas nesse sentido. A Janssen, ela é especializada na parte de caixilhos, na parte de steel, que a gente chama, né, que são as esquadrias de aços. Depois da Janssen, eu fui no pessoal da Envirograph, que é até o que tem aqui na mesa, que eu cheguei no Brasil, já tava aqui uma caixa gigante que eles mandaram de produtos pra gente poder conhecer um pouco mais sobre todas as soluções que eles criam por lá. A Envirograph também, gente, eles são, assim, uma empresa especializada full em proteção passiva. Então, tudo que você imaginar, e quem acompanha nos stories, eu até fiz um unboxing da caixa que eles mandaram pra nós, e fiz alguns stories contando dos produtos que eles mandaram pra cá, que são vários. Tudo que vocês imaginarem de proteção passiva, eles criam essa solução. Aqui no Brasil, a empresa que representa, né, que distribui essas empresas, essas marcas que eu falei, é a CKC. Então, a gente até deixou aqui as amostras, né, da Cinta Intumescente, do Rogério Lima, pessoal da CKC. Por quê? Foi a CKC, inclusive, que fez essa conexão, que ajudou nessa conexão para a Previtrip, né, com as empresas de proteção passiva. A Envirograph, a Janssen e a Vetrotec são empresas que, junto com a CKC, né, a CKC representa e distribui dentro do Brasil. A Envirograph foi a última visita, foi lá no Reino Unido, em Dover. E aí, gente, como eu falei, tudo que vocês imaginarem de proteção passiva, eles fazem. Cinta, anel, colar, tinta, isso aqui, pillow, não sei se vocês já ouviram falar, que são os almofadinhas, travesseiro resistente ao fogo. Tudo que vocês imaginarem de proteção passiva, eles produzem, eles criam essas soluções. Uma das coisas que a gente achou muito legal é o pillow, que são os travesseiros resistentes ao fogo. Então vamos pensar que eu tô lá fazendo o meu projeto e eu vou ter que passar uma tubulação pela parede de compartimentação. Beleza, a tubulação eu consigo proteger, né, passar a fita anti-chama, e aí os buracos em volta. Eu posso pôr lã de rocha, eu posso pôr outras coisas que são intumescentes, eu posso pôr
o próprio travesseiro resistente ao fogo, eu posso colocar outros tipos de materiais e soluções que eles criam, porque eles vão criando para vários cenários. Uma das outras soluções que eu coloquei aqui é a cortina. Olha o tamanho, gente, dessa cortina resistente ao fogo. Super pequenininha essa caixinha, mas é uma cortina por quê? Às vezes eu tenho ali uma caixa de passagem, algo nesse sentido, e eu também preciso proteger. Então, tudo resistente ao fogo e também aqui uma cortina que vai fazer esse processo de resistência ao fogo. Toda a Prev Trip, ela foi desenhada para ser, de fato, um intercâmbio profissional. Então, ou eu estava fazendo as visitas técnicas dentro das empresas e entendendo sobre os produtos, ou eu estava fazendo as visitas técnicas em edificações que essas empresas haviam protegido de alguma maneira. Então, na Inglaterra, por exemplo, em Londres, a gente foi visitar o Battersea, que é o prédio que ficou muito famoso quando o Pink Floyd foi gravar um DVD, foi fazer umas fotos e daí voou o porco. Não sei se vocês já viram essa foto de um porco que voou em Londres e daí surgiu a foto, tipo, de um porco, era um porco voador em Londres, em cima dessa edificação que é a Battersea, que é uma antiga negócio de eletricidade, estação elétrica e etc. Usina hidrelétrica. E aí lá, eles estavam fazendo a reconstrução, fazendo a revisão, né, de toda a edificação. E uma das coisas que aconteceu foi que eles precisavam manter as características do local, eles precisavam manter as características da edificação e ter proteção. Então, todas as fachadas, né, a gente até fez bastante conteúdo sobre isso no Instagram, mas as fachadas, as esquadrias das fachadas, por exemplo, são da Janssen. As visitas que eu fui fazendo e eu fui compartilhando bastante nos stories, foi mostrando muito isso, a questão de cultura que tem por lá, a questão de o que essas empresas fazem, como elas se preocupam com isso, se nós conseguimos trazer ou não isso para o Brasil. E na semana passada, em um podcast que eu gravei com o pessoal da AI, que a galera me perguntou, porra, a gente tá muito atrás, tá muito fora, tá muito longe, etc, lá. Eu falei, não é uma questão de a gente estar atrás ou não, é uma questão que aqui talvez nós não temos toda essa cultura da prevenção. No entanto, nós estamos em passo a passo, a gente está num baby steps muito legais, muito legal, que está trazendo essa evolução. Eu separei 3 perguntas que eu recebi bastante no Instagram sobre a Prev Trip e eu pedi para os meninos pensarem em mais 5, que é justamente para vocês entenderem mais, né, as perguntas que mais foram feitas, para vocês entenderem mais o que foi e como foi. Primeira pergunta foi, por que fazer uma Prev Trip? Tipo assim, por que você escolheu viajar? Justamente porque aqui no Brasil, a Prev World e a Renata mesmo, você está em contato com várias empresas, né? A gente conhece, a gente tem muito contato, por exemplo, com a CKC, com o Luiz da Vetrotec, com várias outras empresas. E nós queríamos entender, eu tinha muita vontade de entender como que é isso na Europa. Como que funciona? Por que lá ninguém reclama para pôr uma porta corta-fogo e aqui a pessoa reclama? Por que lá tem isso e aqui não tem? Por que lá funciona e aqui não funciona? Então, uma das coisas que eu queria era entender essa questão cultural, entender como que é feito, como que essas empresas agem, como que é a mentalidade dessas empresas lá fora. Então, esse foi um dos motivos de fazer a Prev Trip. E quando eu conversei com o Rogério, com o Luiz, com o próprio Robledo, que é um colega meu que ajudou na organização dessa viagem, quando eu conversei com eles sobre isso, eles mostraram como era possível, como era acessível, aí eu falei, gente, não tem por que não fazer, é a hora de realmente dar esse passo a mais para a R. Dalmolin, para a Prev World, conhecendo como que é toda essa organização lá fora. A segunda pergunta que a gente recebeu bastante, né, que recebi no meu Instagram, foi se vai ter mais Prev Trip, porque nessa eu fui sozinha, né? Então, vai ter pro grupo, vai ter pra Prev World, a gente vai poder fazer essa visita? E a resposta é que sim. A gente vai conseguir fazer, nós já temos até um convite para voltar, já estou separando alguns alunos, algumas alunas que irão junto, no entanto, são grupos menores, né, são grupos de pessoas selecionadas e nós estamos focando bastante na galera que é da Prev Mind, então o grupo da Prev Mind possivelmente seja o grupo que vá para a Prev Trip, mas a ideia é que ano após ano, né, quem sabe 2 vezes por ano, nós consigamos ir conhecer essas empresas, ir conhecer essa cultura, nós temos excelentes empresas, né, que a gente também tem contatos aqui no Brasil, então o Prev Experience né, a gente visitar as empresas aqui do Brasil, e a Prev Trip vai ser o Prev Experience Internacional, onde a gente vai visitar essas empresas lá fora. Antes de eu ir para a terceira pergunta e para eu escutar os meninos,
O Pedro tá aqui na minha frente enchendo o saco pra eu fazer uma coisa. A gente precisa, é meta do marketing, bater 2.000 inscritos aqui no YouTube até o final do ano. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve. Se você tem um amigo da área de incêndio ou um amigo engenheiro que você acredita que vai super gostar desse conteúdo, compartilha com ele. E se você tá gostando, comenta aqui. Se você quer saber mais sobre a Previtrip, também comenta aqui que talvez a gente faça vídeos curtinhos para colocar lá no Instagram, assim como também possivelmente a gente vai fazer os vídeos para explicar cada produto que veio da Envirograph de proteção passiva. Vai, Lucas, pergunta. Primeira pergunta, tem até medo, gente. Não, por que medo? O que mais te impressionou lá? No sentido de, tipo assim, coisas que são feitas de uma maneira muito diferente do que é feito aqui no Brasil ou na realidade que vocês têm aqui dentro da R Dalmolin e com os parceiros que você tem? De incêndio ou de business? De incêndio e de business. Daí eu já mato 2 perguntas. Não, é só uma. Cara, de incêndio, Lucas, em Londres, por exemplo, sabe tomada que a gente tem, assim, que eu coloco o plug do meu celular? Em todas, a gente pode até colocar aqui uma foto pra galera ver. Em todas as tomadas, eu tenho um interruptor onde eu consigo ligar e desligar a energia daquela tomada. Todas. Eu achei isso sensacional. Isso é genial. Tipo, uma proteção absurda. Então, por exemplo, eu vou viajar e eu vou tirar tudo da tomada. Não necessariamente eu preciso, eu só vou lá e desligo como se fosse a luz de todas as tomadas. Caraca, isso faz muito sentido, cara. É muito lógico, é ridículo. É muito bom. É tipo, cara, por que eu vou querer negócio pra tampar a tomada pra criança não pôr o dedo se eu posso só pôr uma tomada pra desligar? Tipo, surreal. De incêndio foi isso, eu achei, assim, absurdo. E de business foi na visita da Bosch. O nível organizacional incrível. Na prática, assim, muito ativo, menos é mais. Então, menos espaço, mais produção, uma otimização de tempo, espaço, qualidade, tudo. E a questão junto com isso, né, do menos é mais, de produção, é o feedback rápido e assertivo. Então, todos os dias de manhã, eles têm reunião de 30 minutos pra ver o que deu errado no dia anterior e o que vai melhorar no próximo dia. Tipo, todos. Eu fiquei chocada com isso. Assim, não erra de novo. Bom, agora uma pergunta mais voltada para marcas. Como você é uma pessoa que está muito conectada com as marcas aqui do Brasil, o que você daria de conselho que você viu lá fora, das marcas de fora, para as marcas aqui do Brasil? O que tem de diferente? O que precisa mudar? O que precisa? João, eu acredito que essa seriedade, não deixar se intoxicar com o mercado, sabe? Porque lá eles têm muito isso. Certo é certo e acabou. Certo é certo e ponto. Não tenho, talvez eu vou dar um jeitinho. Era muito ridículo. Sério, eles deviam me achar uma tonta. Eu perguntava assim, fulano, mas aqui, as pessoas usam bastante, por exemplo, isso aqui a tinta, a fita intumescente nos canos? Eles respondiam assim, sim, é norma. Eu tipo, tá, não, eu entendi que é norma. Mas as pessoas usam, assim, todo mundo usa? Sim, é norma. Não tem como não usar, né? Tipo assim, eles me olhavam com uma cara, tipo, meu Deus, qual é o seu problema? E eu, tipo, gente, será que eles sabem que no Brasil é norma, é lei, é regra e ainda assim tem jeitinho? Então eu vejo que as empresas aqui, tem muitas empresas que elas começam o certo pelo certo. Só que delas vão sofrendo com o mercado, porque a gente, como o Brasil não tem uma cultura muito voltada para prevenção contra incêndio, então a galera vai pro mais barato. E aí as empresas, para continuar no jogo do mercado, porque elas têm conta para pagar, elas vão acabando se intoxicando, se prostituindo. Então o principal seria as empresas focarem no certo pelo certo e pronto. Tipo, não deixar em nenhum momento dar jeitinho. Mas você acha que isso pode ser um problema da empresa aqui do Brasil ou algo cultural? Cultural. Beleza, acabou minha pergunta. Até porque as empresas... Não conto com pergunta. As empresas, Lucas, eu vejo assim, vou dar o exemplo da RDAO. Beleza, nós já sabemos hoje que a RDAO está posicionada como uma das empresas mais caras de projeto aqui de Cascavel. Muitas vezes a gente nem participa de cotação por isso. A pessoa fala, não, nem vou cotar. Então, com as empresas, quer dizer que se a gente, por exemplo, em algum momento baixar o preço, algo assim, a empresa que é ruim, não sei o que, o mercado vai pedindo. Aqui na RDAO, a gente tem uma cultura que, tipo, cara, é isso, ponto, acabou.
Aí, essa semana eu falei pra um cliente, ele falou, não sei o quê. Eu falei, a gente não joga o jogo do preço, a gente joga o jogo da qualidade. E não tem como jogar os dois jogos, sinto muito. E eu vejo que as empresas A gente tá falando de projeto, mas pensando numa indústria. Talvez pra uma indústria seja um pouco mais desafiador eu falar, foda-se, esse é meu preço, né? Porque eles vendem nos montantes muito grandes. Então eu vejo que muitas vezes as indústrias, elas acabam se intoxicando pra elas conseguirem se manter vivas no mercado. Porque a cultura é do mais barato. Pensa, tipo, sei lá, você mora em prédio. De 0 a 10, quanto você acha que todos os canos do seu prédio tem isso aqui em volta, protegendo? 0,5. Tipo isso. Não tem. Não tem, então não tem essa cultura. E se você levar isso aqui pra uma construtora, eles vão falar, cara, por que eu vou gastar com isso? Tá louca? Então é muito cultural. Dentre todas as tecnologias que você viu lá, qual você acha que é mais importante o Brasil já começar a ir atrás? Que tem muitas construções que não usam, que é muito necessário. Que é mais fácil de aplicar aqui no Brasil. Proteção passiva. Qual? Então, tipo assim, tudo. Mas proteção passiva, no que eu digo? Cara, aqui a gente mostrou, essa semana a gente fez aqui no escritório, até fizemos uns stories. E eu dei 2 desse aqui pros meninos da Bold levar. Aí vocês cobram deles pra eles fazerem uns vídeos queimando. Vocês podem pegar umas maçarias e fazer uns vídeos e colocar. Por exemplo, Pedrão, proteção passiva, o que eu falo? A gente já sabe que edificações que têm madeira precisam ter tinta anti-chama. Tinta que tem esse controle de chama, de fumaça. Nós recebemos aqui do pessoal da Envirograph uma madeira comum, uma madeira com a tinta. O impacto, gente, de uma para outra é absurdo. Essa daqui, é a madeira normal. A gente colocava o fogo, além de eu ter uma fumaça tóxica, né? Não tóxica, mas uma fumaça que dava para eu exalar. Eu colocava a mão aqui atrás, eu sentia esse calor e olha só como ela foi queimando. Já quando a gente passou na tábua que tinha a tinta... Primeiro, olha só atrás. Aqui atrás não chegou nada. Você ficava com a mão aqui e o fogo em cima. Então, ela tinha essa proteção. Isso aqui, se eu tô pensando numa edificação de madeira que, por algum motivo, começou algum incêndio, é um tipo de proteção muito simples. E precisa muito vir. Aqui no Brasil, a gente está começando a voltar com uma cultura de ter obras de madeira. Então, eu preciso proteger. Quando a gente fala de proteção passiva também, né, nesse cenário, vem muito essa questão de colocar as fitas intumescentes nas edificações. Olha quantos... A gente está numa cultura, de novo, a gente está numa geração de ter prédios altíssimos, prédios com muitos pavimentos, onde se o fogo começa em um pavimento, ele passa para os outros pavimentos de uma maneira muito rápida. Se eu tenho essa proteção, não passa. Então, são esses pequenos detalhes que precisam muito vir. O mesmo acontece para os vidros resistentes ao fogo. Cada vez mais a gente está vendo as famosas sacadas gourmet, sacadas todas de vidro. É linda. Eu moro em uma, inclusive, é maravilhosa. Só que se começar um incêndio, a língua de fogo vai passando para todos os pavimentos e eu perco absolutamente tudo. Se eu tenho vidro resistente ao fogo, isso já não vai acontecer. Então, eu vejo que, assim, o Brasil... Eu, Renata, trabalho com área de incêndio faz 11 anos. Fazem 2 anos que eu comecei a entender e procurar mais sobre proteção passiva. É recente. Por mais que seja um tema muito antigo, é muito recente ter vindo tanto à tona, a galera escutar mais e falar bastante. E aí sim que eu comecei a entender a importância de ter a proteção ativa junto com a proteção passiva. Você mora só na sacada do caso? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Me parou pra isso. Então vai, por favor, João, porque é essa... Tem alguma coisa que você acha que o Brasil tá à frente da... Comida. Pode deixar essa parte. Com certeza. Mas na questão... Pode ser tanto de business, no mindset da galera como empresa, ou crescimento, ou alguma coisa que o Brasil consiga se destacar em relação às empresas de lá. Difícil, né? Cancela a pergunta que não tem nada. Não, Lucas, questão de business, assim, nós possuímos uma vontade de trabalhar muito grande. Então, o brasileiro, ele é aquela pessoa que o desafio que eu tiver que fazer, eu faço, eu resolvo. Isso é muito bom. No entanto, nós nos tornamos extremamente workaholics. Então, é bom porque nós fazemos o que precisa fazer, porém é ruim que nós somos extremamente workaholics. Eu vi muito lá que a galera também faz o que tem que fazer. Logicamente, tem uma velocidade bem diferente da nossa. Eles são muito mais tranquilos. No entanto, eles possuem vida social. Agora, quando a gente fala de incêndio, eu não tive a oportunidade de ver projetos de prevenção contra incêndio.
No entanto, a maioria dos lugares que eu perguntei, procurei, as pessoas não tinham, assim, não sabiam responder muito bem se existem vários escritórios que fazem, quem que faz, se existem pessoas especializadas nessa área, como que funciona. Então, talvez o Brasil seja, não tenho certeza disso, a gente pode descobrir, mas eu acredito que o Brasil ele seja um lugar onde a procura pela prevenção contra incêndio está aumentando muito, engenheiros especializados na área fazendo projetos, procurando sobre, está aumentando. O nível de detalhamento dos projetos talvez seja mais assertivos. Agora eu vou colocar a sua cachola para pensar. Qual você acha que foi a virada de chave, lá na Europa, no caso, para ter essa mentalidade do pessoal, tanto de exigir das construtoras, das construtoras começarem a colocar sistema de proteção, e na sua visão, quanto tempo você acha que vai demorar para isso chegar no Brasil, sendo otimista? Eu acredito, João, que lá eles são too much na proteção, porque eles já passaram por muitas coisas, né? Então eles já passaram por guerra, terremoto. Eles são preparados a passarem várias coisas ao mesmo tempo. Nós não. A gente acabou de ter o caso do Rio Grande do Sul, tipo, zero preparação. Não tinha absolutamente nada, só aconteceu. Então eu vejo que eles são assim, por essa questão de já terem passado por várias situações diferentes, isso foi trazendo esse pensamento, né, de cuidado. Agora, pro Brasil, eu sou otimista, né? Você sabe, eu sou amante da prevenção contra incêndio. Então, eu acredito que, assim, em questão de 2 anos, estaremos igual? Não. Porém, já vai estar mais disseminado o conteúdo. Por quê? Justamente, a gente tem podcast, a gente tem evento, a gente tem a BPP, a gente tem muita coisa falando. Então, aquele projetista, aquela empresa que estava fazendo nas coxas, ela já tá vendo que não é assim. Muita gente tem conhecimento já, muita gente já sabe o que é, como fazer, o que cuidar. Então, isso acaba trazendo um receio maior, eu acredito. Uhum. Mais alguma pergunta, público? Business agora. Você disse que lá eles fazem a coisa, eles têm vida social. Por que a gente é tão mais workaholic e eles conseguem fazer as coisas deles e ainda ter vida social? Você viu alguma diferença em questão do foco deles, como eles agem no trabalho? Sim, eles são extremamente focados e eles não têm distrações. Tipo, aqui a gente é o quê? Instagram, WhatsApp o tempo inteiro. TikTok. Lá as pessoas, por exemplo, que estavam comigo, raramente elas encostavam no celular. Aqui, se eu estiver numa roda de amigos, dificilmente a pessoa vai ficar sem encostar no celular. Então, eu vejo muito isso. E uma coisa muito legal, assim, de business que eu percebi, nas empresas, eles são muito focados na saúde não uma saúde física, mas, assim, na saúde ali do time, do funcionário deles, né? Deles estarem confortáveis. Então, não sei se vocês vão lembrar que quando a gente formou o escritório, eu queria muito aquelas mesas reclináveis para ficar em pé e etc. Lá são em todos. Lá tem tudo. Tipo, absolutamente tudo a galera tem. Tipo, vários espaços de conforto. Então, eu acredito que talvez por isso. Como, de novo, volta pra cultura. Eles não têm a cultura do vou dar um jeitinho. Tipo, deixa eu fingir que eu tô trabalhando aqui pro meu chefe ficar feliz. Não, é tipo, vou trabalhar 1 hora por dia, mas vou trabalhar o que tiver que trabalhar. Bem feito do que mais feito, né? Última pergunta pra fechar. Era só 5, mas eles estão achando que é de frente com a Epsi. Agora você chamou a gente pra fazer pergunta. Pra quem quer ir pra Prev Trip, pra quem deseja participar das próximas edições, se for ter, o que a pessoa precisa saber e precisa estar preparada? Dá 3 dicas de viagem de Prev Trip pra galera. Inglês. Logicamente, né? A primeira coisa tem que saber inglês. Que nível de inglês? Hã? Que nível de inglês? Fluente ou Não. se virar? Se vira. Precisa só se virar. Você não precisa ser, tipo, super falo em inglês. Eu, por exemplo, não sou super fluente em inglês, mas me virei. Precisa, por exemplo, pra ir pra Prev Trip, né? Tipo assim, com o nome Prev Trip, etc., vai ter que estar junto com a gente. Vai ter que estar junto com a Prev Mind, com a Prev World. Pra participar da Prev Mind e Prev World, cara, a pessoa precisa ter a cultura da prevenção contra incêndio. Tipo, dar jeitinho fora. É muito simples, é muito claro. A gente teve, por exemplo, a primeira aula ontem, e uma das coisas que a gente falou da cultura foi isso. Tipo, dá jeitinho, tá fora, acabou. Então, é a questão de ter essa cultura da prevenção de verdade, né? Levar a sério de verdade. A questão do inglês. E terceiro, e mais importante de todos, é ser adulto e maduro de verdade. Porque não é uma viagem tipo, estou indo pra Disney, né?
Então, tipo, o período que eu fiquei na Alemanha com o pessoal da Vetrotec, a agenda começava às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e terminava às 11 horas da noite. E era, tipo, teste, viagem, reunião e não sei o que, blá. Então, uma questão de, tipo, por mais que não precisava falar o tempo inteiro ou algo assim, a postura tinha que ser. Por exemplo, eu participei de uma reunião de fusão que foi 3 horas de reunião só em alemão. Mas na minha cara. Você participou muito, né? Nossa, assim, eu super debati, entendi. Saí da reunião achando que tinha sido uma bosta. Na verdade, eles tinham, tipo assim, fechado o contrato. Eu falei, gente, como assim? O que tá acontecendo? Então, isso que eu vejo que, assim, é o principal pra galera. Ter saber, né, se portar pra quando a gente tá falando de business, ter um inglês fluente. E estar junto com um grupo que realmente vai estar pela prevenção e não só indo pra passear. Ou pra fazer story no Instagram. Fechou? Temos. Gente, então, é isso. A gente resolveu fazer um episódio só pra contar sobre a Previtrip, porque recebemos muita pergunta sobre. Possivelmente, até o final do ano, a gente ainda vai falar muito sobre essa viagem. A gente deixou aqui embaixo o link de todas essas empresas que a gente citou para vocês conhecerem essas empresas, essas marcas. Vamos fazendo, aos poucos, logicamente, os vídeos de cada produto que a Envirograph mandou pra gente poder compartilhar com vocês. E se você tiver alguma dúvida ou se você tiver interesse em participar da próxima Previtrip, deixa aqui embaixo nos comentários, fala o que você achou. Vou deixar também o arroba aqui dos meninos da Bold. Vocês vão lá e peçam pra eles testarem, gente. A gente mandou pra eles as madeirinhas pra eles testarem também como que é a reação de fogo em uma e na outra. Nossa, vai ser muito legal. Eles podiam fazer vários vídeos. E o Pillow, vocês vão testar isso também? Lógico. Meu Deus, sobre isso. Gente, é isso. Esse foi mais um Prevcast. Até mais.